Atlântida no Reino das Trevas. Capítulo 7. As Batalhas do Vril. Conforme informei anteriormente, as lutas realizadas pelos exércitos de ambos os lados jamais decidiram a guerra. Trata-se apenas de uma tentativa de reduzir o poder alheio. A vitória final viria somente quando a balança do Vril pendesse definitivamente para um dos lados, ou seja, quando uma das facções em guerra estabelecesse o poder absoluto sobre o quinto elemento, subjugando a rival. Poucas semanas depois, quando Gadeir sentiu-se suficientemente seguro, convocou nova reunião para tratar desse assunto. Nós 5 comparecemos juntos, demonstrando nossa união, com um semblante frio e indiferente. As palavras do líder da raça branca. Ele estava cada dia mais pálido, com a pele envelhecida e com o olhar impassível. Havia dias em que eu achava que ele estava morto e alguém manipulava seu corpo com um vril, como se fosse uma marionete. Mas não era isso. Sua loucura por poder estava levando a perder diariamente o contato com o mundo real. As ideias que tinham eram inusitadas, porém surtiam bom efeito, confundindo Atlas no outro lado da batalha. Gadeir não precisa ser um homem, e sim um sinistro zumbi, com poderes inimagináveis ao homem moderno. Ele então apoiou as mãos sobre a mesa e de pé falou-nos de forma solene. Caros colaboradores, eu realizei meditações no Templo do Sol, e as almas do reino espiritual me mostraram que o caminho está aberto para a nossa vitória. Aquela menção no templo, que fora palco de paz e luz e que agora era utilizado por Gadeir para seus contatos com os reinos astrais inferiores, causou-me imenso desconforto. Eu sabia que ele utilizava o Templo do Sol para isso, mas aquele relato me enojou. Fiquei imaginando o local sagrado que por séculos serviu para o trabalho de almas devotadas do bem comum e ao amor. Entre eles, meus pais, sendo agora palco de rituais macabros, típicos da mente doentia de Gadeir. Eu sacudi a cabeça para libertar-me daqueles terríveis pensamentos e ouvir melhor as palavras de nosso líder. Ele prosseguiu dizendo: nosso poder com o Vril foi fortalecido, apesar da queda da poderosa energia em nossa natureza nos últimos anos. Realizei acordos com seres do submundo espiritual para que isso ocorresse. Hoje percebo que fomos fortalecidos para a batalha. Eles sugeriram o sacrifício de animais para exalar na atmosfera energia vibrante e assim fortalecer nossas almas. Realizei isso durante todos os dias do ciclo da lua cheia, ininterruptamente. Naqueles dias, Atlântida já se movimentava em direção aos rituais atrasados que permearam toda a história da humanidade, do mundo primevo. Na época dos Atlantes, da Era de Ouro, rituais e atitudes anticrísticas, como sacrificar pobres animais ou até mesmo pessoas, eram algo absolutamente inconcebível. Sublimes energias eram sempre geradas pelo amor e pela harmonia, coisa que faltava no coração de Gadeir e de todos ali naquela sala. Nesse aspecto, sempre me comportei como cientista, nunca acreditei nessas crendices, analisava as energias da natureza por um enfoque científico, jamais me submetendo a rituais e superstições que tornam as almas submissas a perigosas entidades do mundo oculto. Em seguida, ele rapidamente mencionou a chegada das gêmeas, que na verdade eram de fato o único motivo
para o aumento de nosso poder com o Vril, mas ele nunca admitiria isso. Era melhor acreditar isso aos seus rituais satânicos com o objetivo de atestar seu poder diante dos demais sacerdotes. Claro que muitos não caíam nessa conversa, pois sabiam que ele era poderoso, ditava as regras e ponto final. Contudo, seus assessores mais próximos, como o próprio Galeato, seguiam suas ordens e afirmações ao pé da letra, de forma cega e doentia. Gadeir virou-se para as 12 meninas que ainda não estavam bem preparadas para aquele circo de horrores e falou: temos aqui nesta sala também Sol e Lua, que todos já devem conhecer. As belas gêmeas também foram responsáveis pelo aumento do nosso poder, permitindo-nos estabelecer um novo desafio aos sacerdotes do Vril da raça vermelha. E olhando nos olhos das meninas, concluiu: queridas meninas, vocês podem colaborar para pormos um fim a essa guerra? Conto com o apoio incondicional de vocês. Elas sorriram de forma irônica, demonstrando estarem irritadas com sacrifícios de animais e tudo mais que fora dita. Responderam então a uma só voz: claro que sim, estamos com Andrei. Agiremos conforme ele agir. Gadeir cerrou os pulsos envelhecidos e os dentes amarelados, mas logo percebeu que estava dando mostras disso e procurou disfarçar. Arnak ficou enojado com as unhas das mãos do velho bruxo e confidenciou-me ao ouvido: Andrei, por tudo que há mais sagrado, se um dia eu ficar velho e carcomido desse jeito, mate-me sem hesitação. A vaidade sempre foi o que mais importou para Arnak e continua sendo até hoje, 12.000 anos depois dos fatos que aqui estamos narrando. Acredito que ele inclusive deseja-se mais do que desejava as mulheres que conquistava. O querido amigo dos cabelos loiros, quase brancos, adorava ficar se admirando no espelho. Sim, ele se amava acima de tudo. Só faltava amar ao próximo como a si mesmo, seguindo a máxima principal da evolução legada a nós pelo Cristo planetário, por intermédio de todos os mestres espirituais da humanidade, entre eles Antúlio, o grande avatar Atlante. Caso assim tivesse agido, ele estaria hoje em dia em elevado patamar de evolução. Entretanto, o culto ao ego é algo fascinante e pode perpetuar-se indefinitivamente, caso não desejemos abandonar nossos mundos internos ilusórios. Eu apoiei a mão no ombro do amigo e falei: é estranho esse envelhecimento precoce de Gadeir. No mínimo, tem algo a ver com esses rituais satânicos que ele anda realizando no sagrado Templo do Sol. Se meus pais imaginassem o que está sendo realizado em seu antigo santuário sagrado, morreriam de desgosto. Arnak concordou com um gesto e sussurrou em meu ouvido: dizem que ele faz coisas piores em uma sala subterrânea, debaixo de seus aposentos. Eu concordei com Arnak, pois conhecia bem aquela sala secreta de Gadeir. Em seguida, Gadeir comunicou-nos que marcaria o combate para o final da tarde do dia seguinte. Ele ainda não tinha desafiado Atlas, mas sabia que o gigante da raça vermelha não faltaria a um duelo no limite entre os dois territórios. Uma espécie de muro de Berlim, da extinta Atlântida, um local com barreiras energéticas que impediam o acesso de elementos não autorizados. Quando eu fazia minhas visitas ao túmulo de Evelyn, tinha que burlar essa barreira por meio de um processo de conversão das faixas vibratórias do Vril, que eles desconheciam.
Só assim eu poderia chegar, sem despertar suspeitas, à região hoje onde em dia se encontra as Ilhas Canárias, que eram cumes das altíssimas montanhas de Candur. Somente aquela região escapou de ficar submersa após o afundamento de Atlântida, que foi ocasionado pelo desequilíbrio gerado pelas energias destruidoras liberadas durante a guerra. Acredito que Atlas sempre soube de minhas visitas à sepultura de Evelyn, porém não se preocupava com isso. Ele, no fundo, considerava-me como um amigo que jamais o atingiria pelas costas. Ele também sabia que os meus pais estavam em exílio voluntário naquela região e que a saudade deveria corroer minha alma. Meus interesses em transpor a faixa decididamente não tinha a ver com a guerra. Gadeir encerrou a reunião e saímos em silêncio da sala, com paredes envidraçadas que dava para o amplo parque próximo à grande e imponente pirâmide. Sol segurou minha mão e perguntou, sussurrando em meu ouvido, demonstrando preocupação: Andrei, o que você pretende fazer amanhã? Vamos utilizar nossa força máxima nessa batalha? Eu abracei sua cintura, passei a mão em seus lindos cabelos louros e também sussurrei em seu ouvido, apoiando minha testa em sua cabeça. Não sei, meu amor. Amanhã decidiremos o que fazer, mas de forma nenhuma utilizaremos todo o nosso poder. A guerra não pode e não deve ser resolvida amanhã. Lua se aproximou, beijou meu rosto e perguntou, enquanto acariciava minha cabeça e a de sua irmã: Como você sabe disso, meu amor? Eu suspirei e falei em tom profético. Pode parecer loucura da minha parte, mas acho que sei como tudo vai acabar. Tenho visto isso em meus sonhos mais terríveis. Sol ficou ansiosa com aquela inesperada confidência e perguntou-me com um nó na garganta: E nós estaremos contigo nesse momento final? Eu abracei as duas lindas mulheres que ficavam da minha altura de salto alto e disse-lhes: Em meus sonhos vejo a grande ilha desaparecendo. Em um pavoroso cataclisma, eu observo tudo do alto, sentado em uma espécie de trono de oricalco puro, com seus braços na forma de cabeças de leão. E vocês estão ao meu lado, sentadas, ao pé do trono. Lua, com o rosto deitado sobre minha perna direita, e Sol sobre a esquerda. Eu acaricio a cabeça de vocês, assim como Lua está fazendo conosco neste momento. Estamos com olhares tristes, mas ao mesmo tempo felizes por tudo ter acabado, enfim. E como tudo termina? Perguntou Lua, curiosa e com o senho franzido. Eu acariciei seus longos e sedosos cabelos negros e respondi, perdida em minhas recordações. A terra de Poseidon desce lentamente sobre fortes estrondos e clarões do céu, submergindo nas águas do oceano. Quem não morrer vitimado pelos terremotos e pelas erupções vulcânicas perecerá pela força selvagem das águas que inundarão a grande ilha por todos os lados. Nós sofreremos, Andrei? Questionou Sol, com um aperto no peito. Respondi sem ter certeza alguma do que falava. Claro que não, meus amores. Será tudo muito breve. Nossas almas desprenderão-se um do corpo antes do golpe fatal. Mas não vamos pensar nisso agora. Vamos acompanhar Arnak e Rio para traçarmos nossa estratégia na Batalha do Vril. Vocês não imaginam o que é isso. É emocionante. Elas ficaram surpresas com minha observação e começaram a pensar realmente
em como seria o confronto de forças, esquecendo minhas profecias apocalípticas sobre o fim de Atlântida. Elas estavam acostumadas a usar o quinto elemento para curar e promover o bem, e não para fazer o mal. Isso as deixou apreensivas. Naquela mesma noite, Arnak, Hill e eu orientamos as meninas para seguirem nossos sinais de comando e concentrarem o vril na mesma frequência que nós, com o objetivo de obtermos unicidade na ação. Sol arregalou os olhos e protestou. Mas Andrei, você está pedindo para que usemos a força do vril inversa? Isso é algo do mal. Não podemos. Arnak deu uma risada sonora e falou: Acorde, menina. Onde você acha que estamos? Aqui não é mais Atlântida de nossos pais, e sim o maldito reino infernal. Ela se magoou com a manifestação agressiva de Arnak, que estava bebendo guaianás como um louco, em decorrência da tensão pelo combate do dia seguinte. Eu fiz um sinal para ele se aquietar e em seguida disse-lhes: Meninas, não se preocupem, só haverá mortes e destruição se o lado oposto não conseguir compensar as forças. As batalhas com o vril, na verdade, são como um grande jogo de xadrez. Trata-se apenas de uma inteligente movimentação de peças com o objetivo de encontrar pontos fracos no inimigo. Os sacerdotes medem forças e ninguém de fato consegue realizar o checkmate. Fiquem tranquilas, pois ninguém morrerá. Lua, sempre pragmática, apenas arrematou. Isso se o equilíbrio sobre o vril não for quebrado. Se isso acontecer, todos do lado vencido serão instantaneamente desintegrados. Eu olhei para ela e disse com um olhar entristecido: Sim, é verdade, isso pode acontecer. E se ocorrer a favor de nosso lado, eu tenho certeza de que logo após Gadeir dizimará toda a raça vermelha. O genocídio será inevitável. Só enxugou as lágrimas e disse: Mas um motivo para não participarmos dessa insanidade. Eu então aproximei-me dela, abracei-a e falei: Sol, meu amor, nós precisamos realizar isso. Nada acontecerá, eu lhe prometo. Mas precisamos equilibrar forças para que Gadeir não vença e também não perca. Lembre-se do sonho que relatei? O vencedor, se houver, deverá reinar ao lado de Poseidon, mas nas profundezas do mar. Eu pisquei para ela e perguntei: Você compreende? Ela sentiu com o olhar, enquanto Lua acariciava os cabelos da mana e fazia um sinal afirmativo com a cabeça. Arnak percebeu que estávamos todos de acordo. Ergueu a taça e fez um brinde. Se está tudo resolvido, vamos agora beber, lembrando os bons tempos em que só tínhamos que nos preocupar com o amor das belas mulheres do reino de Poseidon. Rio serviu-se, levantou sua taça e brindou com o amigo. Os dois se retiraram para a sacada, conversando sobre amenidades, enquanto as meninas e eu ficávamos sentadas no amplo sofá, em silêncio, meditando. Meus amigos também não estavam felizes com aquele mundo de dor e tristeza. Arnak nunca gostou de mortes. No fundo, era fraco para guerras. Ele só queria ser feliz, de seu modo irresponsável. Eu sacudi a cabeça e disse em pensamento: Quem sou eu para condená-lo? As gêmeas tinham lido meus pensamentos e apenas concordaram. Em seguida, deitaram suas cabeças em meus ombros e suspiraram. Esse era um novo mundo em que elas tinham escolhido viver por amor a mim. Eu respirei profundamente e pude sentir o cheiro adorável de seus cabelos. Agradeci então ao Espírito Criador por tê-las ao meu lado.
No dia seguinte, passamos toda a manhã meditando debaixo de uma frondosa árvore, muito semelhante ao eucalipto e com propriedades energéticas miraculosas. Eu me sentei sobre a árvore, recostando-me nela. Imediatamente, Lua deitou-se sobre minha coxa e ficou despetalando uma pequena rosa. Enquanto isso, o sol caminhava de um lado ao outro em busca da flor perfeita, assim como faziam as duas quando eram crianças. Eu sorri e pensei: nada mudou durante todos esses anos. Obrigada, grande Criador, por permitir que, mesmo após todas as minhas contraversões, eu possa receber a dádiva de tê-las ao meu lado. Lua percebeu meus pensamentos, ergueu-se e, olhando em meus olhos, disse-me: você está orando, Andrew? Parece que nem tudo está perdido. Em seguida, ela sorriu e me beijou, com seus vivos olhos negros fixos nos meus. Eu brinquei com seus sedosos cabelos e disse-lhe: eu sou assim mesmo, meu bem, sempre oscilando entre luz e as trevas. Creio que não tenha mais salvação. No entanto, tenho saudades de meus pais, Ártemis, Mestre Nasser, Kundô, de todos aqueles que nos mostraram o verdadeiro caminho. Contudo, eu sei qual é o meu lugar e estou exatamente onde deveria estar. Mesmo com todos os meus conflitos, sinto-me mais em paz agora do que no passado, quando realizava grandes batalhas internas dentro do meu eu para me descobrir e libertar. Agora sou o que sou. Se eu devo caminhar pela luz, primeiro tenho que aprender os passos. Sou como a águia que nasce de pais exuberantes, que desejam me lançar despenhadeiro abaixo para os primeiros voos, mas não sei voar. Portanto, prefiro ficar aqui no meio do pântano, até minhas asas crescerem. Só então poderei voltar a pensar em belos voos ao lado deles. Prefiro ficar aqui em trevas do que tentar ser o que não sou. Ela sorriu, beijou-me novamente e respondeu: sim, Andrew, nós sabemos disso. Mana e eu também sabemos que aqui é o nosso lugar, ao teu lado. Sempre soubemos disso. Sol se ajoelhou ao meu lado, passou as mãos em meus longos cabelos louros e completou: nós morreremos ao seu lado, como em seu sonho, nem que tenhamos que fazer o possível e o impossível para que isso se concretize. Lua e eu te defenderemos em todas as batalhas, assim como deve ser. Desde criança sabemos que esse é o nosso destino e não queremos fugir dele. As duas irmãs me abraçaram e assim nós ficamos meditando por um tempo que não sei precisar. Mas, para o final da tarde, fomos convidados para seguir em nossas naves em direção à fronteira entre os dois reinos. As meninas foram arrumar-se, enquanto eu fiquei vendo os últimos acertos com o meu triângulo externo, Arnak Hill. Pouco depois, partimos sendo ovacionados pelo povo comum da Atlântida Ocidental, que desejava ardentemente o fim da batalha, obviamente com nossa vitória. Rapidamente chegamos à região limítrofe. Gadeir e seus conselheiros mais próximos já estavam aguardando. Era possível notar sua impaciência com nossa demora, mas ele nada falou. Apenas fez uma cara feia e voltou-se para o campo de batalha, que ficava sobre um grande penhasco cortado por corredeiras agitadas que batiam suas águas contra as rochas mais abaixo. O som agitado das águas era o fundo musical para a batalha. As águas lá embaixo simbolizavam o local de sepultamento dos vencidos. Mas isso nunca aconteceria. Ou ninguém morreria, ou todos os derrotados seriam instantaneamente desintegrados. Do outro lado estavam os sacerdotes do Vril, da raça vermelha. No centro do exército,
Atlas e Nereu ditavam instruções aos seus guerreiros. Mestor estava mais atrás, preparando os sacerdotes menores. Era impossível não os reconhecer, mesmo à distância. Eram 3 verdadeiros gigantes, tanto pela altura como pela compleição física. Arnak torceu o nariz ao ver Nereu e disse-me: se pudéssemos matá-lo, eu dormiria mais tranquilo. Nereu desejava exterminar Arnak por ter causado a morte de sua irmã, Ariane. Suas noites eram povoadas por pesadelos por causa disso. Nereu, além disso, havia prometido vingá-la, nem que fosse sua última ação no mundo, fato que preocupava Arnak ainda mais. Eu coloquei a mão sobre o ombro do amigo e disse-lhe: esqueça isso, tenha certeza que, hoje, todos aqui temos preocupações maiores. Atlas não permitirá que Nereu coloque tudo a perder apenas para realizar vinganças pessoais. Sem mais demora, fomos nos posicionando em nossos devidos postos, na escarpa do penhasco. As gêmeas tomaram posição junto a mim, Arnak e Rio, e ficaram um pouco mais atrás de cada uma delas, dando-lhes cobertura. Isso logo chamou a atenção de Atlas, que se demonstrou preocupado. O gigante me mirou firme nos olhos e percebeu minha expressão sempre pouco hostil com relação a ele. Eu esbocei um sorriso simpático que ele não conseguiu interpretar claramente, mas terminou por ficar mais tranquilo. O grande Atlas gostava de desafios, mesmo se estivesse em desvantagem. Nunca expressava expressão de medo em seu rosto, nem mesmo em suas encarnações futuras como o faraó Menes, durante a unificação do Alto e Baixo Egito, como Moisés, o libertador de Israel, e como Maomé, o grande profeta do Islã. Ficamos todos em silêncio, concentrando-nos para a batalha. Aproveitei para observar os trajes dos sacerdotes da raça vermelha. Eram mais rústicos, a maioria da cor marrom, e não eram compostos por capa. Parecia roupa de couro de urso, típica dos camponeses. Atlas tinha orgulho de serem campestres dos vermelhos. Eu gostava disso nele. Sempre teve personalidade. A pele vermelha de nossos inimigos pouco destacava o traje marrom que vestiam, enquanto nossas cutes brancas apresentavam um grande contraste com nossas roupas negras. Apenas Lua não se sobressaía nesse aspecto, por causa do tom moreno de sua pele. A força dos ventos levantava nossas capas, destacando o fundo escarlate da parte interna, representando uma cena que lembraria nos dias atuais. Uma guerra entre elegantes vampiros e vrios camponeses, mas ambos com poderes semelhantes. Gadeir e Atlas ficaram no centro de seus exércitos, um em cada lado do penhasco, aguardando o início da batalha. Pouco a pouco, os sacerdotes foram concentrando a energia do vril em suas mãos e depois direcionaram-na aos rivais do outro lado do penhasco, como acontece em uma intricada central de rede elétrica. Quando algum dos sacerdotes não conseguia suportar a intensidade da força que estava mantendo, era socorrido pelos demais, estabelecendo o famoso equilíbrio da balança do vril, que mantinha a guerra indefinida por mais de 2 décadas. Em Gadeir e Atlas, essa profusão de energia vril se demonstrava fortíssima. Atlas nitidamente nunca tinha demonstrado todo o seu poder. Já nosso líder geralmente era socorrido principalmente por seus fiéis conselheiros, Galeato e Protauer, que conseguiam compensar o ataque equilibrando as forças. Naquela tarde, Nereu e Mestor resolveram concentrar as forças em nosso grupo,
tentando prever qual era o potencial daquelas duas lindas e delicadas gêmeas que pareciam ser desqualificadas para a luta. Claro que Nereu também não perderia a oportunidade de atuar diretamente em cima de Arnak, seu desafeto de longa data. Entretanto, rapidamente ali também estabelecemos o equilíbrio, mantendo as forças do ataque rival neutralizadas, sem a necessidade de grande esforço. Percebi que Atlas observava nosso desempenho com curiosidade, e ao observar que estávamos muito tranquilos, orientou alguns dos sacerdotes que o apoiavam para atacar nosso flanco. Porém, isso mudou a situação. Continuávamos incolumes, sem demonstrar abatimento nenhum. As gêmeas começaram a batalha um tanto inseguras, mas não demorou muito para se soltarem e mostrarem todo o seu extraordinário poder com o quinto elemento, que eu já conhecia de antemão. Eu havia sido o instrutor delas quando eram apenas crianças e tinha lhes ensinado todos os mistérios daquela fascinante energia na densa dimensão primeva, durante meu exílio voluntário ao lado de Evelyn. Isso era algo semelhante a treinar cavalos de corrida no passado e quente solo arenoso no deserto do Saara. Tornar-se imbatíveis. Arnak sorriu e disse-me com satisfação: Andrew, jamais imaginei que o poder das gêmeas com a energia inversa fosse tão grande. O que você acha de estabelecermos força máxima? Eu fiz um sinal negativo para ele e também para Rio e disse-lhes: não vamos analisar Atlas. Sempre quis saber até onde vai sua força com Vril. Talvez hoje seja o dia de obtermos esta resposta. Passado algum momento em que as correntes do Vril pouco se alteraram, ficou evidente que Gadeir estava dando tudo de si. As dezenas de outros sacerdotes de ambos os lados também pareciam estar em seu limite. Então eu disse para meu triângulo interno, que eram Sol e Lua: meninas, concentre suas forças em Atlas. E quase ao mesmo tempo falei para o meu triângulo externo, Arnak e Rio: amigos, segure Nereu e Mestor. Estamos saindo. Arnak mal teve tempo de me xingar, pois teve de dar tudo de si para não ser fuzilado pelos inimigos. Ele só pôde gritar: Andrew, seu louco maldito! Naquele instante, eu reduzi drasticamente meu apoio aos meus amigos e concentrei-me com as gêmeas nossa energia Vril sobre Atlas. Finalmente, o que eu esperava aconteceu. Ele teve que dar tudo de si para suportar nosso ataque em conjunto com a equipe de Gadeir. Atlas urrou como um urso, sendo abatido para suportar a intensidade do Vril sobre ele. E Gadeir, já completamente exausto, sorriu com a vitória que parecia iminente. O grande líder da raça vermelha olhou para mim e para as gêmeas e percebeu que eu também estava quase em meu limite. Mas elas ainda estavam tranquilas, praticamente sem esboçarem nenhuma reação de exaustão. Atlas não teria como reagir a mais um movimento de nossa parte. Estávamos muito próximos do checkmate, esperando entre os dois lados havia tanto tempo. Ele respirou fundo e ficou me olhando com altivez, aguardando o golpe final de seu algoz. Gadeir só não gargalhava de alegria para não perder a concentração naquele terrível e intenso equilíbrio de forças. Quando vacilou, ressuscitaria as forças do oponente. Depois de alguns minutos, mantendo aquela exaustiva queda de braço, eu pisquei para Atlas e sinalizei para as gêmeas regredirem gradualmente a intensidade do Vril. Assim, pouco a pouco, todos os sacerdotes, completamente exaustos, terminariam fazendo o mesmo, desativando aquela intricada cadeia de energias que havia se estabelecido sobre o penhasco. O característico som do Vril, que parecia ter vida própria e era sempre misterioso, finalmente se aquietou. E voltamos a ouvir o barulho dos choques das águas
contra as rochas nas corredeiras abaixo. Em seguida, ficamos todos nos olhando no mais absoluto silêncio. Atlas abaixou a cabeça. Ele sabia que tinha perdido aquela batalha, mas por um motivo que não sabemos explicar, ele e seu exército ainda estavam vivos. Gadeir espumava de ódio, irritadíssimo por eu ter deixado passar aquela oportunidade. Na verdade, meu recado era claro. Comigo e com as gêmeas, ele poderia vencer Atlas, mas se eu fosse eliminado, as gêmeas se voltariam contra ele e Atlas reinaria sobre todo o continente. Ainda mais que Lua era da raça vermelha e facilmente aliar-se-ia ao inimigo. Gadeir ameaçou dirigir-se à minha direção para humilhar-me, provavelmente com uma bofetada. Eu apenas ergui a mão, segurei com o poder do vril e disse-lhe usando a linguagem telepática, para evitar um clima maior de constrangimento: não se atreva ou você poderá ter um desfecho ainda pior para a batalha de hoje. Ele recuou com o olhar, amaldiçoando-me com todas as forças. Nós 5 entramos, então, em nossa nave e voltamos para a capital. Ao se jogar em seu assento, completamente exausto, Arnak falou: Andrei, você sempre nos colocando em situação de risco. Ainda bem que agora temos as meninas para nos proteger. Todos nós começamos a rir com aquela afirmação inusitada de Arnak. As delicadas gêmeas é que deveriam nos defender. A encantadora morena sorriu e disse-lhes em tons de brincadeira: é bom vocês se comportarem, pois agora estão em nossas mãos. Vamos para casa, porque pode nos não parecer, mas nós duas estamos exaustas com essa batalha. Contudo, não imaginei que seria tão divertido. Só apenas deitou a cabeça sobre o ombro da irmã e concordou com um gesto silencioso. Rio acionou os comandos e decolamos rumo à capital da Atlântida Ocidental. Lá embaixo víamos todos os sacerdotes se retirando lentamente do palco da batalha. Um novo equilíbrio de forças agora havia se formado. Nosso poder aumentará. Dessa forma poderíamos nos sentir mais seguros. Porém, nem tanto assim. Gadeir era um lunático incoerente. Além disso, trabalhar do lado das sombras sempre é algo imprevisível, um constante risco. Jamais podemos fazer previsões de longo prazo. Tudo pode acontecer. No lado das trevas, vive-se no fim da navalha, balançando sobre o abismo.